tonalidade azul, letras nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, formando a palavra ETEPAC. Pessoas em vários ambientes de trabalho. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso Técnico em Design de Interiores, Maquete. Competência 1, o processo de confeccionar maquetes, modelos conforme o projeto. Ambiente fundo azul, do lado direito, logo da ETE, brasão do Governo do Estado de Pernambuco. Na parte inferior, janela de libras. Professora Carla Simonetti, mulher branca, cabelo na altura do pescoço, loira, usa óculos, blusa no tom de laranja, segurando na mão o passador de slide. Com muito detalhe, a professora vai descrevendo cada figura, que são as construções de maquetes. Olá, caros estudantes, sou a professora Carla Simonetti, do curso técnico de Design de Interiores. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de maquetes. Essa disciplina, ela contém 3 competências. Nessa primeira competência, vamos falar do processo de confeccionar maquetes e modelos conforme projeto. É importante lembrarmos que o projeto de interior, ele tem um papel de planejar e organizar espaços, escolhendo e combinando diversos elementos na busca de uma solução mais adequada para o ambiente, conforme a necessidade do cliente. É nesse momento que a gente vai escolher o revestimento de piso, parede, tipo de forro, cores, texturas, estilo da decoração, mobiliário, iluminação e vegetação. Podemos ver na imagem tudo isso que acabamos de falar. Então, no projeto onde a gente visualiza a planta baixa, a gente tem a possibilidade de fazer esse estudo inicial, onde a gente vai mostrar o tipo de piso, no caso o revestimento como madeira, a distribuição do mobiliário, a distribuição da vegetação, as cores do tecido, né, das texturas, como a gente está vendo aí nas poltronas, né, de cores azuis, os outros elementos, né, que a gente está vendo na planta baixa do mobiliário, mas a representação gráfica inicial ela é feita ainda numa visão bidimensional, então, onde só visualizamos largura e comprimento dos objetos e do ambiente. Aí, nesse momento, a gente na planta baixa não tem a visualização da altura, né? Então, mesmo que a gente tenha a vista de uma elevação, como estamos vendo, né, do projeto, a elevação a gente consegue ter a visualização da altura, mas a gente ainda não tem a visualização tridimensional do projeto. Para a gente ter essa visão tridimensional, nós podemos iniciar com o desenho de uma perspectiva. Então, nessa imagem que vamos mostrar agora para vocês, a gente tem essa visão inicial tridimensional, ainda em desenho, né, que a gente pode ver através de uma perspectiva. Então, nesse estudo do banheiro, a gente consegue visualizar a paleta de cores, né, o revestimento que vai ser da área do box com madeira, o revestimento que vai ser para a área do espelho com a textura, o tipo de piso, né, cimentício. Então, a gente consegue ter uma visão inicial tridimensional, mas é realmente através da maquete que a gente consegue, né, ter uma maior sensibilidade da composição de elementos. Podemos realizar inovações em determinada área, estabelecer medidas, ter a noção estética, né, a distribuição de cada elemento, além de uma visão espacial. Então, com a maquete, o nosso cliente vai ter um entendimento melhor do que estamos projetando. Então, a gente inicialmente tem aquela visão bidimensional, com planta baixa, com os cortes, né, com as elevações. Com a perspectiva, a gente já tem uma visão inicial tridimensional, né, de um estudo melhor, mas realmente é com a maquete que a gente consegue ter essa visão tridimensional de estudo. Então, a imagem que vocês estão vendo agora é de uma maquete física, né, que a gente está colocando a distribuição do mobiliário, e aí a gente vai apresentar para vocês como é feita essa maquete. Essa maquete, depois da planta baixa pronta, né, depois de desenvolvida a planta baixa, a gente escolheu uma escala, né, para desenvolver a maquete. Nesse nosso exemplo aqui, dessa maquete física, a gente escolheu uma escala 1:10. O que significa essa escala? Então, todos os objetos que estão compostos aqui na nossa maquete, desde o rack, o sofá, a mesa, né, a iluminação, o painel, a gente fez proporcional. Então, a escala 1:10 corresponde ao seguinte: se esse móvel
na maquete ele tem 3 centímetros, no real ele tem 30. Então, a cada 1 centímetro desenvolvido na minha miniatura, na minha maquete, corresponde a 10 centímetros no meu real. Então, é sempre nessa proporção. Então, é importante a gente entender a importância da maquete para o projeto, depois que a gente faz a planta, escolhe a escala, entender o estilo. Essa maquete que estamos apresentando para vocês é com estilo escandinavo de decoração, e a gente consegue ver essas características nela, né? Essa parede frontal, ela está feita em tijolinho, que é uma característica, né? Tijolinho branco. Tons suaves da parede, né? As paredes têm uma paleta cinza suave. O mobiliário é um mobiliário mais clean, né? Mais reto. Então a gente tem o rack, o painel branco, né? A iluminação, a distribuição dos móveis, né? Nesse ambiente. Então o importante da maquete é que a gente consegue fazer todo esse estudo, né? Como seria a distribuição melhor? A mesa do lado esquerdo, né? A composição do sofá com o rack, né? O ambiente de estar do lado direito. Então a maquete física, ela traz essa possibilidade da gente poder mexer, ver cores, né? Estudar texturas, como a gente colocou as almofadas, né? na maquete. A vegetação, então a gente tem como fazer um estudo, né? De proporção, de altura. A distribuição, como a gente colocou, de quadros, né? A composição de quadros também pode ser feita. Então, com a maquete física, o nosso cliente ele consegue, e até a gente que está desenvolvendo o projeto, ter esse estudo e essa visão espacial, né? O que a gente não tinha antes, nem na planta baixa e nem nas elevações. Então, é nesse momento que a gente vai poder entender que o mobiliário é fundamental para a maquete, né? Então, os móveis, gente, são sempre um elemento de destaque no projeto de interiores. Então, sua representação é necessária uma fidelização e valorização, tanto no projeto como na maquete. Para que a gente consiga isso, a gente pode utilizar do que a gente chama de planificação, como a gente vai ver agora no slide. É a construção de várias peças que podem ser feitas com a planificação do sólido geométrico. Então, essa planificação, como a gente está vendo, o sofá, né, tem um formato de um paralelepípedo. Na cozinha, né, a gente tem a geladeira, a gente tem o balcão, né? Então, são sólidos, né, nessa forma geométrica que a gente pode agora utilizar desse processo que a gente chama de planificação. A planificação, ela se auxilia na construção do mobiliário, facilitando esse processo. Como exemplo da construção dessas mesas, né, com base no formato de tronco de cone e tronco de pirâmide. Então, essas mesas, elas são bem atuais no mercado, né? Na nossa maquete física, a gente colocou um modelo na mesa de jantar com tronco de pirâmide, né? Então, o processo de planificação é a gente pegar o sólido, né, e transformar a visão tridimensional numa visão bidimensional. Então, a planificação é a forma de representar sólidos geométricos, que são figuras que possuem 3 dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade, em apenas 2 dimensões. Então, isso que eu estou explicando, vocês conseguem visualizar agora no slide, né, onde a gente mostra um sólido com as 3 dimensões e o desenho ao lado, esse sólido sendo planificado, né, com apenas 2 dimensões. Então, isso é que é importante para na hora que a gente for fazer o mobiliário, né, ter essa forma de execução que facilita muito na construção de diversos sólidos, tá? Mas o exemplo que a gente deu da mesa é o que a gente chama de tronco de pirâmide, que em geometria chama-se tronco de pirâmide, um sólido geométrico que encontrado pela seção transversal de uma pirâmide através de um plano paralelo à base. Então, a gente vai mostrar agora a imagem do que eu estou explicando para vocês. A gente tem uma pirâmide, né, que é o sólido, e aí a gente imagina uma superfície, uma seção feita paralela à base, que é uma base triangular. Então, essa pirâmide ela é dividida em 2 partes, né? E aí a parte inferior é o que se resulta no tronco de pirâmide. Agora a gente vai apresentar para vocês
um pequeno vídeo para mostrar como é esse processo da planificação do tronco de pirâmide. E vocês aí vão conseguir entender melhor como é feito esse processo. Olá, estudantes! Eu sou a professora Gabriele e eu estarei acompanhando vocês nessa disciplina de maquetes. Agora nós vamos aprender a como planificar um tronco de pirâmide. Os dados são: o lado da base maior tem 4 centímetros, o lado da base menor tem 2 centímetros, a altura da face lateral tem 7,5 centímetros. E a escala que está sendo usada para reduzir proporcionalmente esse elemento geométrico é a escala de 1 para 10. Então, isso significa que nós estamos reduzindo em 10 vezes o tamanho desse tronco de pirâmide. Para começar, nós vamos projetar primeiro a base maior desse tronco de pirâmide. Com o escalímetro de 1 para 100, a gente vai aqui determinar os 4 centímetros que a gente quer para esse lado. E depois a gente vai agora, projetar duas arestas aqui ortogonais em relação a essa primeira, com 4 centímetros para poder fechar o quadrado. Então agora nós vamos aplicar a altura da face lateral e para isso nós vamos determinar a metade de cada um desses segmentos aqui. Após esse processo, nós vamos agora colocar a altura da face lateral a partir desse ponto aqui, perpendicularmente em relação a essa aresta. Agora, nós vamos representar as arestas aqui que vão compor a base menor desse tronco de pirâmide. Em cada uma dessas marcações, a gente vai colocar um segmento de 2 centímetros. Então, a gente vai marcar 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Após você estabelecer essa medida de 2 centímetros aqui, você já vai conseguir ligar a base menor com a base maior, formando assim a face lateral desse tronco de pirâmide. Vamos repetir esse processo para as outras faces. Então, agora nós temos a construção dessa planificação parcialmente pronta. Só vai ficar faltando o seguinte: nós vamos construir agora desse lado a base menor, certo? O lado é 2 centímetros, então a gente vai ter que construir perpendicularmente um segmento com 2 centímetros aqui, outro aqui e depois um outro aqui fechando esse quadrado, certo? E depois nós vamos construir as abas que vão fechar essa planificação. Então, não existe uma regra específica para a construção das abas. Então, você pode construir aleatoriamente de uma forma que elas auxiliem na colagem de uma face com a outra quando a gente for montar esse tronco de pirâmide. Pronto, com esse processo nós finalizamos a construção da planificação desse tronco de pirâmide. Então agora eu vou cortar e vou mostrar o resultado final para vocês. Então, após realizar o corte, a planificação vai ficar assim. Então agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dobrar
a nossa planificação nesse contorno aqui, ó, certo? Então, a gente vai ter que dobrar essas abas. Então, a gente vai vincar essa parte aqui, ó. A gente vai fazer isso em toda a nossa planificação, certo? Nessas bordas, para poder unir as faces e montar a planificação. Então, agora vocês já podem observar as dobraduras, né, que foram feitas aqui, ó, nas marcações, certo? E agora a gente vai colar e eu vou mostrar para vocês o resultado final. Esse é o resultado da nossa planificação do tronco de pirâmide. O que vocês viram no vídeo, né, como é feita a planificação desse sólido, você depois que termina, você pode colar a peça, né, lembrando que a altura dessa face, que a gente mediu como 7,5, que é a altura da base de uma mesa, depois de pronta, aqui vai ter uma pequena redução. Então, a gente precisa só ter esse cuidado, que essa altura vai diminuir um pouquinho, né, o que era 7,5, pode chegar a 7,33, né? Tem uma pequena diferença. Mas com essa explicação da vídeo, né? Com a solidificação, você já pode construir, né, o seu mobiliário da sua maquete e você já pode começar a fazer, né, o seu mobiliário. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa primeira videoaula de maquetes. Espero encontrar com vocês na nossa segunda videoaula, cujo tema é bastante interessante, que é sobre formas criativas e sustentáveis no processo de confecção de maquetes. Eu espero vocês até lá, bons estudos e até mais. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se, ative as notificações. Vinheta ETE. Fundo azul ao centro, a logomarca ETE. Fundo azul ao centro, branco. Coordenação executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto, Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão, do Governo do Estado de Pernambuco.